Vamos entender hoje sobre o uso da regência verbal. Vocês viram na aula passada, né? Nas aulas anteriores, vocês viram regência nominal. Vamos entender o uso da regência verbal ao sentido das concordâncias da língua portuguesa. A regência verbal é parte de língua dentro que quase ocupa a relação entre uma ou outros verbos que segue aos elementos complementares ao seu sentido. Ela é o quê? Verbos que são termos, né, que regem enquanto os objetos, né, diretos e indiretos, e adjuntos verbais são termos regidos, que aí classificam para entender. A gente dá isso, a estrutura sobre o uso e colocação ao verbo nominal, né? Aí vem ao verbo, né, da classificação à regência verbal. Ele mora em outra cidade. Mora, né, da implicação ao verbo de toda verbal. Isso implica mudança de horário. Implica, verbo que dá a concordância do verbal. Verbos internos, regentes, complementos ternos regidos, que aí vem a complementação. Iremos, que é o verbos ternos regentes, complementos ternos regidos, que é ir ao passeio. A complementação ao final a frase. A gente dá para entender que esse exemplo, né, morar, é um verbo transitivo indireto, pois existe preposições em morar em algum lugar. Claro, a gente não sabe qual local. Já no segundo exemplo que eu falei, implicar é um verbo transitivo direto, que, claro, não exige preposição implicar algo e não implicar em algo, né? É implicar algo. Já no terceiro que eu expliquei, ir exige a preposição a, o que faz dele um verbo transitivo direto. Há uma complementação, deve ter complementação naquela frase. Na forma padrão, a oração isso implica em mudança de horário não está correto. Claro que a gente dá para entender a forma regida dos significados e a concordância verbal sobre essa regência do uso dos verbos. Dá para a gente entender assistir. Com o sentido de ver, existe preposições. Que tal assistimos ao filme, né? Aí a colocação com o sentido de dar assistência ao existir da preposição, sempre assistiu pessoas mais velhas. Observamos que, com o sentido de permanecer, né, exige preposição. Assiste ao predicados e o verbos idealização. A complementação dos dos verbos. Vamos lá. Vamos entender chegar. O verbo chegar é regido pela preposição a. Chegamos ao local indicado no mapa. Essa forma padrão, entanto, é comum observarmos o uso da preposição em nas conversas informais, né? Cujo estilo loquial chegamos no local indicado ao mapa. Custar dá uma complementação com o sentido de ser custoso. Existe preposição. Aquela decisão custou ao filho, né? Outra também com sentido aquela casa custou caro, ao sentido ao valor. Obedecer, o verbo obedecer transitivo indireto, logo exige preposição. Obedeça ao pai. Claro que a gente devemos obedecer a certa pessoa, aquela pessoa, né, o nosso pai. Na linguagem formal, entretanto, ele é usado o verbo transitivo direto, obedeça o pai, né? Proceder com sentido de fundamento é o verbo intransitivo. Essa é uma desconfiança, não procede. Então, fundamento é um verbo intransitivo, proceder. Visar, com sentido de objetivo, exige preposição. Visamos ao sucesso. Ao. Colocação variante loquial, encontramos, né, uma preposição, ou seja, transitivos direto com colocação ao sentido de visamos o sucesso daquela frase, daquela pessoa. Esquecer, o verbo esquecer é transitivo direto logo ao existir preposição. Esqueci o meu material, né? Na forma deve ser usada preposição esqueci-me do meu material, com if, colocação mais preposição, é uma forma até mesmo explicatória, até mesmo escrito também.
Querer, com o sentido desejar, não existe preposição. Quero ficar aqui, quero ficar ali, é um sentido de querer. Aspirar, o sentido de respirar ou absorver, não exige preposição. Aspirou todo o escritório, colocação da escrita expirar. E formar, o verbo é transitivo direto e indireto, assim ele exige um complemento sem outro com preposição. Colocação, informei o acontecimento aos professores. Informei o aos professores. Né? Colocação, informei o e aos. Complementação, professores da frase. O verbo ir é regido pela preposição a. Vou à biblioteca. A com crase. Então, a com mais potência. A biblioteca. Eu vou, ele vai à biblioteca. Implicar com o sentido de consciência. O verbo implicar é transitivo direto. Logo, não exige preposição. Né? O seu pedido implicará um novo orçamento. Implicará ele implicará esse sentido. Então tá isso aí a colocação dessa transitividade, regência verbal das palavras da língua portuguesa. Vou pedir para que vocês façam atividade no caderno, não esqueçam de colocar o cabeçalho, tá? Coloquem também, façam atividade do livro na página 36 a 44, certo? Quando enviar atividade para mim, coloque o nome de vocês, a série, tudo direitinho. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço!